Olá, pessoal da radiologia e futuros profissionais da área. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das invenções mais importantes da nossa profissão, a ampola de raio-x, especificamente o tubo de Coolidge. Sabe aquele equipamento que você usa todos os dias? Vamos entender como ele funciona, porque ele revolucionou a medicina e como cuidar dele para que dure muito mais. Fique até o final, porque além de muito conhecimento, teremos um quiz rápido para testar o que você aprendeu. Vamos lá! Para entender a genialidade do tubo de Coolidge, precisamos voltar no tempo. Logo após a descoberta dos raios-x por Roentgen em 1895, os primeiros tubos, conhecidos como tubos de Crookes ou tubos a gás, eram um verdadeiro pesadelo. Eles funcionavam com um pouco de gás dentro deles e eram extremamente instáveis. Se o vácuo dentro do tubo aumentava muito, ele simplesmente parava de funcionar, um fenômeno que os operadores chamavam de endurecimento. Por outro lado, se a quantidade de gás aumentava, o tubo amolecia, produzindo raios-x de baixa energia e qualidade. Era impossível controlar de forma independente a quantidade de raios-x e a sua energia. Imagine a dificuldade de padronizar exames assim? Era uma loteria. A radiologia precisava desesperadamente de uma solução, um tubo estável, previsível e seguro. E essa solução chegou em 1913, direto dos laboratórios da General Electric, pelas mãos do físico William David Coolidge. A invenção dele não foi apenas uma melhoria, foi uma revolução completa. A grande sacada de Coolidge foi introduzir o que chamamos de cátodo quente. Em vez de depender de gás residual, ele usou um filamento de tungstênio que, ao ser aquecido, liberava elétrons. Esse fenômeno é conhecido como efeito termiônico. Além disso, ele conseguiu criar um vácuo muito alto dentro do tubo, eliminando quase todo o gás. Com isso, a produção de elétrons passou a depender apenas do aquecimento do filamento, e não mais da pressão interna. Pela primeira vez na história, os operadores podiam controlar a quantidade de elétrons, o nosso famoso mA, e a energia deles, o kV, de forma totalmente independente. No começo, os tubos de Coolidge usavam um anodo fixo, mas logo evoluíram para o anodo giratório, que permitiu suportar cargas de calor muito maiores, abrindo caminho para os exames rápidos e de alta potência que conhecemos hoje. Agora, vamos desmontar esse equipamento peça por peça para entender seus componentes. Primeiro, temos a ampola de vidro ou, nos modelos mais modernos, de metal e cerâmica. A função dela é manter aquele alto vácuo que falamos, essencial para que os elétrons viajem sem obstáculos. Dentro dela, temos os dois personagens principais, o cátodo e o anodo. O cátodo é o polo negativo. É aqui que a mágica começa. Ele contém o filamento de tungstênio, uma pequena mola que, ao ser aquecida por uma corrente elétrica, libera uma nuvem de elétrons. Envolvendo o filamento, existe uma peça chamada capa focalizadora, que tem o trabalho crucial de concentrar e direcionar essa nuvem de elétrons para um ponto bem específico no anodo. Do outro lado, temos o anodo, o polo positivo. Ele é o alvo, geralmente feito de tungstênio, por causa do seu altíssimo ponto de fusão. É aqui que os elétrons, viajando em altíssima velocidade, irão colidir. Existem dois tipos de anodo, o fixo, mais simples e usado em equipamentos de baixa potência como os odontológicos, e o giratório, que é um disco que gira em alta velocidade durante a exposição. Por que ele gira? Para distribuir o impacto dos elétrons por uma área maior, dissipando o calor de forma muito mais eficiente e evitando que o alvo derreta. E finalmente, envolvendo tudo isso, temos o cabeçote ou a carcaça. É uma caixa metálica, revestida com chumbo para nos proteger da radiação que escapa, e preenchida com um óleo especial. Esse óleo tem duas funções: isolamento elétrico e, principalmente, ajudar a resfriar a ampola, que fica extremamente quente durante o uso. Agora que conhecemos as peças, vamos entender o roteiro completo da produção de raios-x, passo a passo. Tudo começa quando você aperta o primeiro estágio do disparador. Passo número 1, efeito termiônico. Uma corrente de baixa voltagem, que nós controlamos com o seletor de mA, passa pelo filamento de tungstênio no cátodo. O filamento esquenta, muito, a ponto de brilhar, e começa a liberar elétrons, formando uma nuvem eletrônica ao seu redor. Quanto maior o mA, mais quente o filamento fica e mais elétrons são liberados.
Passo número 2. Aceleração. Agora, você pressiona o segundo estágio do disparador. Nesse momento, uma diferença de potencial altíssima, que controlamos com o kV, é aplicada entre o catodo negativo e o anodo positivo. Como os elétrons têm carga negativa, eles são violentamente repelidos pelo catodo e atraídos pelo anodo. Essa força acelera a nuvem de elétrons a uma velocidade incrível, quase metade da velocidade da luz, em direção ao alvo. Passo número 3. Colisão e emissão. Os elétrons em altíssima velocidade se chocam brutalmente contra o alvo de tungstênio no anodo. E aqui acontece algo impressionante. Dessa colisão, cerca de 99% da energia cinética dos elétrons é convertida em calor. É por isso que o anodo esquenta tanto. Apenas 1%, ou até menos, da energia é convertida naquilo que realmente queremos, os raios-x. Essa produção acontece principalmente por dois fenômenos: o Bremsstrahlung, ou radiação de freamento, e a emissão de raios-x característicos. E tem mais um detalhe importante: o efeito anódico. Por causa da inclinação do alvo no anodo, a intensidade do feixe de raio-x não é uniforme. O lado do feixe que está na direção do catodo é um pouco mais intenso do que o lado que está na direção do anodo. Essa é uma dica valiosa para o posicionamento. Sempre coloque a parte mais espessa do paciente do lado do catodo, para obter uma imagem mais homogênea. Um equipamento tão sofisticado e caro precisa de cuidados especiais para garantir sua longevidade e a qualidade das imagens. A manutenção da ampola é fundamental. O primeiro cuidado do dia é o aquecimento, ou o warm-up. Antes de fazer o primeiro exame, especialmente em dias frios, é essencial realizar uma sequência de disparos com baixa carga, seguindo as recomendações do fabricante. Isso aquece o anodo gradualmente e evita um choque térmico que poderia trincá-lo. Pense nisso como um alongamento antes de um exercício pesado. Outro ponto crucial é a gestão do calor. Evite fazer muitas exposições com alta carga em um curto espaço de tempo. Cada tubo tem um limite de unidades de calor que pode suportar. Exceder esse limite repetidamente vai, com certeza, danificar o anodo e diminuir a vida útil da sua ampola. Sempre dê um tempo para o tubo resfriar entre sequências de exames de alta carga. Falando em resfriamento, fique de olho no sistema de refrigeração do cabeçote. Verifique se não há vazamentos de óleo, e se os ventiladores ou outros sistemas estão funcionando corretamente. A janela de saída do feixe, geralmente feita de berílio, também é delicada. Cuidado para não bater o colimador ou outras partes do equipamento nela. E como saber se a sua ampola está pedindo socorro? Fique atento aos sinais de desgaste. Se as suas imagens começam a perder a nitidez, pode ser um sinal de que o ponto focal no anodo está danificado pelo calor excessivo. Outro sinal, em tubos de anodo giratório, é um barulho estranho ou muito alto durante a rotação. Isso pode indicar um problema nos rolamentos do rotor, o que é um defeito grave. Ao notar qualquer um desses sinais, chame a equipe de manutenção imediatamente. Chegamos ao fim da nossa jornada pelo coração do equipamento de raios-x. Vamos recapitular o que aprendemos. O tubo de Coolidge foi uma invenção revolucionária que nos deu estabilidade e controle, permitindo, pela primeira vez, ajustar a corrente MA e a tensão kV de forma independente. Isso foi possível graças a três pilares: o uso do efeito termiônico, com um filamento de tungstênio aquecido para criar elétrons, a criação de um alto vácuo para que esses elétrons viajassem livremente, e o uso de um alvo de tungstênio resistente ao calor. Agora, para ver se você estava prestando atenção, um quiz rápido. Pergunta 1. Qual componente do tubo é responsável por gerar os elétrons através do aquecimento? É o filamento de tungstênio, que fica no catodo. Pergunta 2. O que o anodo giratório faz melhor que o anodo fixo? Ele dissipa o calor de forma muito mais eficiente. Pergunta 3. Por que o alto vácuo é tão importante dentro da ampola? Para evitar que os elétrons colidam com moléculas de gás e percam energia no caminho até o anodo. E a última, qual o nome do fenômeno que descreve a liberação de elétrons por um filamento aquecido? Efeito termiônico. Se você acertou todas, parabéns, você é um expert em tubos de raios-x. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor essa tecnologia incrível que usamos todos os dias.
Cuidar bem da ampola não só economiza dinheiro para o hospital ou clínica, mas garante a segurança do paciente e a qualidade do diagnóstico. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre radiologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários suas dúvidas ou sugestões de temas. Até a próxima!